Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, terça-feira, 28 de abril. Confira os destaques desta edição. Unimed e Clube do Comércio realizam campanha de doação de alimentos. Dr. Osmar Terra fala sobre o Covid-19 e destaca prazos da pandemia. Observatório Social lança campanha e pede o seu auxílio. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo. Fique conosco mais uma vez. Durante o período de pandemia do novo coronavírus, o Hospital de Caridade de Erechim preparou sua estrutura e colaboradores para seguir garantindo segurança, conforto e qualidade no atendimento a pacientes e usuários do serviço. Pessoas que necessitarem de atendimento com razão da Covid-19 têm espaços próprios para o cuidado, em ala especialmente montada para este atendimento. Os demais visitantes usuários da instituição podem seguir procurando o hospital normalmente, a fim de garantir sua saúde. Para tanto, obedecendo ao Decreto Municipal 4.929, de 22 de abril de 2020, o Hospital de Caridade solicita o uso de máscaras de proteção, seja de tecido ou aquelas cirúrgicas, pelas pessoas que visitarem o hospital, incluindo aqueles que estiverem acompanhando os pacientes. A medida é válida também para os trabalhadores do Hospital de Caridade. E é importante destacar que as visitas a pacientes internados estão restritas. A solidariedade é um dos caminhos fundamentais para amenizar o consequente impacto econômico da pandemia de Covid-19. Em mais uma ação em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social, o Clube do Comércio se uniu ao Instituto Unimed e à Unimed Erechim na Corrente do Bem. E as instituições convidam a comunidade a participar também. A campanha está arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene e também de limpeza. Veja como doar no vídeo por Jackson Arpini. Face à pandemia do novo coronavírus, que traz reflexos diretos para todos os países e todos os municípios, o Instituto Unimed Erechim, com o apoio da Unimed Erechim e Clube do Comércio, realizam a partir de hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Somos sabedores que a pandemia do novo coronavírus traz reflexos diretos para a área da saúde e também inúmeras mazelas sociais para a população menos favorecida. Por essa razão, estamos convidando toda a sociedade de Erechim e região para participar dessa iniciativa que visa arrecadar alimentos não perecíveis, como farinha de milho, de trigo, arroz, feijão, sal, entre outros, produtos de higiene pessoal, como sabonete, shampoo e creme dental, produtos de limpeza, como sabão, detergente e desinfetante. Os pontos de coleta serão em duas cidades, na cidade de Erechim e Getúlio Vargas. Em Erechim, no Centro de Qualidade de Vida Unimed, na Farmácia Unimed, Centro e 3 Vendas e nas dependências do Clube do Comércio. Em Getúlio Vargas, na Farmácia Unimed e na Unidade de Coleta de Exames. Muitas pessoas precisam de auxílio neste momento. Juntos podemos amenizar os impactos da pandemia do Covid-19. O momento requer a nossa participação, o momento exige a nossa colaboração, o momento permite um exercício de solidariedade. Faça parte desta corrente do bem. Além de todo o sofrimento físico, emocional e econômico que estamos passando, a corrupção também pode agravar este momento difícil. Justamente agora, com o decreto de calamidade pública no Brasil, em que os governos podem usar das compras simplificadas para agilizar a aquisição de bens e serviços e conter a pandemia. Pessoas mal intencionadas podem aumentar os preços absurdamente ou adquirir o que não é necessário ou prioritário, fazendo com que os grandes recursos financeiros que os municípios estão recebendo sejam mal utilizados, desperdiçados e também desviados. Temos certeza que você não quer que isso aconteça. Por isso, acreditamos que você, assim como cada um dos 3.500 voluntários dos observatórios sociais do Brasil,
Mais de 150 cidades em 17 estados onde estamos presentes não vão deixar a corrupção entrar nesse jogo. Acompanhe o vídeo e, se você sentir desejo, faça a sua doação. É um hospital! Recentemente perdi meu pai. Ele tá morrendo aqui dentro do carro! Claro que puder me ajudar de alguma forma. Aqui notificamos a Câmara de Vereadores solicitando 30%. Oficiamos o prefeito de Florianópolis para que a máquina pública seja redimensionada. A Prefeitura Municipal e a Câmara Legislativa. Aqui notificamos a Câmara dos Vereadores sobre a possibilidade de antecipação do poder. Igualmente, E no próximo bloco você confere. Dr. Osmar Terra fala dos prazos para a pandemia do Covid-19. E confira também a previsão do tempo para quarta-feira. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. No Master Supermercados, você multiplica o amor pela sua mãe com muitos presentes e ofertas. E toda a linha Bazar em até 10 vezes nos cartões. Ave Blesser Aurora, 5,79 kg. Bife de colchão de fora, 23,49 kg. Arroz branco Dona Branca, 10,99. Cerveja Ipiranga Latão, 1,99. Se for dirigir, não beba. E cliente Master mais vantagens, compra no Bazar e concorre a 6 cafeteiras. Tá no Master, tá em casa. O Covid-19, o novo coronavírus, tem causado muitas perdas em todo o mundo, sejam elas perdas de vidas, como perdas na economia também mundial. Mas como toda epidemia tem prazo para acontecer, o Dr. Osmar Terra explica o fluxo do vírus e nos dá esperanças de em breve estar voltando às nossas atividades normal. Estou muito preocupado da forma como está sendo tratada a questão da epidemia em alguns meios de comunicação e por algumas lideranças políticas no Brasil. Eu falo para vocês como quem já viveu essa questão de epidemias. Eu fui secretário 8 anos do Rio Grande do Sul, enfrentei 3 grandes epidemias no estado, ajudei, trabalhei em parceria com outros secretários estaduais de saúde, quando era presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como a epidemia do Rio de Janeiro, de 2007.
Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhei a epidemia do Zika vírus no Nordeste. Estive no fronte, tomei as decisões que conduziram o processo de enfrentamento a epidemias. E o que eu vou dizer para vocês tem a ver com essa experiência e com a experiência de todos os lugares do mundo onde se tem que enfrentar alguma forma de epidemia. Eu vejo a imprensa muito preocupada e alguns líderes políticos tendo uma coincidência muito grande na maneira como alguns meios de comunicação estão trabalhando isso, assustando a população. Estão assustando a população. Assustar é muito mais fácil do que bem informar. A população não tem informações adequadas sobre como é essa epidemia, como ela começa, como ela aumenta, como ela termina, não tem ideia de prazo, só tem um medo que a grande imprensa, boa parte da grande imprensa e alguns líderes políticos colocam para a população. Eles não dão uma esperança, eles não dão uma perspectiva, eles não dizem como é que vai ser, talvez até nem saibam mesmo, né? Mas deveriam saber que todas as epidemias têm um começo, meio e fim. Se pode prever o que vai acontecer numa epidemia, é só ter a informação adequada. E a população tem o direito de ter essa informação adequada. Não só de ser assustada, de ser apavorada, né, por determinados meios de comunicação e por determinados líderes políticos. Vejam só esse discurso do prefeito de São Paulo. Vejam se tem cabimento uma coisa dessa. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda, aumentou em 32 carros. Já compramos 38 mil novas urnas funerárias, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Estamos abrindo 13 mil novas valas e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Nós vemos esse tipo de postura sem explicar nada para a população, só assustando. Isso não serve para nada para a população, a não ser para assustar. Isso é um relatório que a Prefeitura pode fazer internamente se acontecesse tudo que ele está prevendo. Não vai acontecer. Qual é o resultado disso? Qual é o objetivo de dizer isso para a população? A não ser assustar. Justificar as medidas arbitrárias, autoritárias que estão sendo tomadas em relação a essa epidemia. E aqui eu vou tratar com vocês da boa informação, da informação exata, de 10 coisas que os líderes não estão falando e que nós podemos falar para vocês, baseado em evidências científicas. A primeira coisa que é importante todo mundo saber, e que uma parcela da grande imprensa não fala, nem determinados líderes políticos falam, é que essa epidemia ela tem previsão de começo, meio e fim. Ela segue uma curva de contágio. Essas epidemias todas, elas começam com um vírus que ninguém tem defesa para ele, ninguém tem anticorpos para esse vírus, e ele vai contaminando uma grande quantidade de pessoas antes mesmo de se saber que existe epidemia. Vai contaminando até esse número de pessoas chegar num limite. A partir daquele ponto, isso dá para desenhar um gráfico numa curva de aumento de novos casos por dia, cada vez mais, até chegar num determinado ponto em que não há aumento mais de novos casos. E começa a diminuir o número de novos casos e a epidemia termina. Uma grande parte da população vai ser contaminada e vai não sentir nada. São os portadores assintomáticos, eles são muito mais numerosos, eles são mais de 90% dos portadores do vírus, que transmitem o vírus, que criam anticorpos para o vírus e que a gente não fica sabendo onde eles estão. A gente só vê aqueles que têm tosse, que têm febre, que têm sintomas. Quando chega a 70% ou 80% da população, é que a epidemia termina. Existem modelos matemáticos que preveem isso. E dentro desses modelos matemáticos está o desenvolvido pela Universidade de Singapura, que mostra como a curva acontece em todos os países onde está ocorrendo a epidemia, como ela chega no pico e como ela vai terminar, inclusive dando prazos, dando datas para isso acontecer. Pode ter uma diferença de alguns dias, para mais ou para menos, mas isso segue um trajeto, isso é baseado em todas as epidemias. Vocês podem ver que a curva que faz de subida e descida do número de casos da gripe espanhola, a epidemia do H1N1, a curva de Wuhan, que foi a primeira do coronavírus lá na China, foi a primeira epidemia que teve, que já terminou,
Já dá para saber direitinho como é que ela evolui, como é que ela começa, como é que ela termina. No final de maio, início de junho, no máximo, essa epidemia está terminando. E o pico dela é agora, nesses dias de abril ainda. E depois vai começar a diminuir o número de novos casos. A gente vai ter dificuldade de perceber isso pelas notificações de novos casos. Por quê? Porque tem poucos testes no Brasil, está se testando pouca gente. Então o que está acontecendo? Os testes dão uma ideia a menos do número de casos real. Provavelmente nós temos o dobro dos casos que estão sendo notificados. Quando se começar a testar mais, é claro que vai subir a curva dos casos notificados. Vai ter mais gente sendo testada e vão aparecer mais casos. Isso não quer dizer que aumentou o número de casos. Simplesmente eram casos que não estavam sendo descobertos. Para acompanhar essa curva, para ser exato no acompanhamento dessa curva, o mais próximo possível da exatidão, nós temos que ver o número de pessoas que internam nos hospitais. A curva do número de pessoas que se internam nos hospitais. Essa curva é que vai nos dizer se a epidemia está crescendo ou se ela já está começando a diminuir o número de casos novos. E essa curva está nos indicando que provavelmente nós já estamos no pico, estamos começando a descer. Essa curva vai até o final de maio, no máximo, início de junho, para terminar. Então isso é uma boa notícia, isso a população devia estar sabendo, isso devia estar sendo falado para a população. E não propor uma quarentena que não tem prazo, que não termina nunca. A proposta inicial dessa quarentena, não sei se vocês sabem, foi feita pelo Imperial College, lá de Londres, que influenciou todos os governantes do mundo ocidental, não influenciou da Ásia, a Ásia não seguiu essa projeção matemática do Imperial College, mas ele disse que ia morrer milhões de pessoas, ia ser a pior epidemia da história humana. E que isso seria uma tragédia muito grande se não fechasse tudo, se todo mundo não se fechasse em quarentena por 5 meses no mínimo e 18 meses no máximo. 18 meses era o tempo para descobrir uma nova vacina. Primeiro, não está acontecendo essa tragédia, no nível que eles estavam falando, e depois, que não tem como manter uma população 18 meses fechada dentro de casa. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de epidemia. O que está atrás da quarentena, da ideia da quarentena, é que é possível diminuir o número de casos por dia da epidemia e fazer com que o número de casos por dia, até chegar na maioria da população com anticorpos para o vírus, seja estendido no tempo. Isso significa estender a epidemia por tempo indefinido. Ninguém sabe te dizer quanto tempo vai durar isso. Graças a Deus, isso é só uma construção teórica, na prática não acontece. A Itália se fechou todo mundo em quarentena no dia 9 de março, com a polícia, o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua, e para surpresa de todo mundo, cada dia que passava aumentava o número de casos novos, com todo mundo fechado dentro de casa. Até que chegou no dia 21 de março e teve 3 vezes mais casos novos naquele dia do que no dia em que encerraram a população em casa. Por que isso? Se está todo mundo fechado dentro de casa. O vírus circula muito tempo antes e circula com as pessoas assintomáticas, as pessoas que nada sentem. E essas pessoas podem estar na tua casa, meu amigo. Quando tu te fecha em casa na quarentena, pode ser o filho, o pai, o avô, um parente próximo, que está ali fechado dentro de casa com vocês e que, sem o ar circular, fechado dentro de casa, tem muito mais facilidade para contaminar. Esse estudo, que prova isso, inclusive, foi feito pela Universidade de Hong Kong, na China, e mostra, com detalhes, uma conclusão terrível, que é muito mais fácil, a partir desse sistema de quarentena, as pessoas se contaminarem dentro de casa do que fora de casa. O ar livre, inclusive, tem mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade de permanecer próximo das pessoas nas gotículas de saliva. O ar livre espalha o vírus, leva para longe, o vento leva para longe. É mais fácil se contaminar dentro de casa do que fora de casa. A China já mostrou como funciona. A Coreia já mostrou como funciona a epidemia, como é que ela sobe, desce e termina. Fica com pouquinhos casos e praticamente termina. Por que nós não olhamos para elas? Por que os dirigentes políticos e a imprensa não mostram isso? Eles não estão mostrando. Parece uma coisa feita propositalmente para assustar vocês. O Instituto Adolfo Lutz, que é uma instituição de excelência na área de pesquisa, que deveria estar produzindo mais reagentes do que está produzindo, inclusive, ela bota um cartaz no início da epidemia dizendo que iam ter 250 mil mortos em São Paulo. Eles pegam essa projeção do Imperial College lá de Londres e botam para São Paulo. E ninguém explica, ninguém discute isso. Não tem contraditório.
o vírus vai desaparecendo. Isso leva 13 semanas. Em média, 13 semanas. Todas as curvas de epidemia são assim, às vezes demora até menos. Outras podem demorar um pouquinho mais. Mas é esse o prazo. Em vários estados o vírus circulou menos. Portanto, tem um número muito pequeno de pessoas. O governador do Mato Grosso criou vagas em hospitais, quase 500 vagas, 150 vagas de UTI. Tem 4 pessoas internadas. Então nós temos que prestar atenção nisso, entender esse mecanismo, como é que a epidemia se expande. No momento que estiver diminuindo em São Paulo, diminuindo no Rio, diminuindo no Nordeste, diminuindo em Manaus, vai começar a cair o número de casos e a epidemia vai indo para o fim, ela termina. Não existe possibilidade de alongar a curva sair do pico que ela normalmente segue, todas as epidemias virais seguem, e ser alongada para empurrar para diante o pico da epidemia para poder dar tempo de tratar todo mundo. Isso não existe. Vejam só a curva dos países da Europa, dos Estados Unidos. Olhem um por um. A Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos. Vejam se achatou alguma curva na subida do número de novos casos. Não tem nenhuma curva achatada. Vejam o Brasil. Vejam se isso é uma imagem de uma curva achatada. Vejam essa imagem da Universidade de Singapura, que fizeram a previsão da curva no Brasil. Eles estão com os dados, em azul estão os dados reais da curva. E em vermelho tem a projeção, como é que vai ser o curso da epidemia. Vejam a do Ministério da Saúde, as colunas semanais, as semanas epidemiológicas, que a gente chama, mostrando a altura da curva. Veja se isso é achatamento de curva. Não é. Não achatou curva nenhuma. O vírus não sabe ler nem respeita decreto de governador. O vírus faz o seu curso natural, ele está em casa, fora de casa, ele está em toda parte já. As pessoas teriam que ter testes disponíveis para saber se eles são portadores assintomáticos, que não sentem nada do vírus ou não. Porque eles não sentindo nada, o risco deles contaminarem o vovô, a vovó, as pessoas próximas que têm alguma fragilidade é muito maior. Os grupos de risco, sim, fazer quarentena. Mas as demais pessoas, tomando todas as medidas de proteção individual, máscara, lavar a mão, elas podem trabalhar, elas podem levar uma vida relativamente normal. Não parar inclusive o seu ganha-pão. Porque a quarentena, minha gente, ela é muito interessante para quem tem dinheiro no banco, quem tem a geladeira cheia. Os pobres sofrem muito com a quarentena. O presidente Bolsonaro está dando R$600 por 3 meses, mas depois vai tirar da onde esse dinheiro, se não voltar a economia a funcionar? Nós estamos numa situação em que tem muita desinformação das pessoas. A vida tem que continuar. Por que o nosso modelo não é a Coreia? Por que o nosso modelo não é a Singapura? Por que o nosso modelo não é a Taiwan? Não é a própria China, em termos de trabalho, de continuar a vida? Eles têm o controle dos testes, eles têm protocolos rígidos para funcionar uma loja, para funcionar um restaurante. Por que os líderes políticos não falam disso? As previsões catastróficas não aconteceram. O virologista, aquele que fez essa previsão, que foi até no Roda Viva falar sobre isso, já reduziu para 400 mil, depois reduziu agora para 40 mil. Eu até falei alguns números para mostrar que esses números eram absurdos, né? Precisar isso é muito difícil no início de uma epidemia. Tem muitas variáveis. A minha margem de erro vai ser muito menor que a deles. Podem ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês que é muito importante informar bem as pessoas. E não assustar as pessoas. O que vocês estão vendo até agora é assustar as pessoas, não é bem informar. E a terça-feira aí já amanheceu bastante quente. Lá pelas 7 horas da manhã os termômetros já marcavam 15 graus. E durante o dia essa temperatura foi se elevando cada vez mais, finalizando a tarde aí com 29 graus. Vamos conferir aí a quarta-feira para ver se a gente começa a ter alguma esperança de mudança? Ao amanhecer, uma mínima de 14 graus, a máxima de 25, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade do ar 73%, ventos 16 km por hora e chuva. Amanhã nós temos uma possibilidade remota lá no finalzinho da tarde que é 5 milímetros.
É pouca coisa, mas já começa a dar uma movimentada aí. Quinta-feira também já temos uma pequena possibilidade de chuva, mas isso a gente só vai falar amanhã. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembrando a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias e os nossos programas lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá! Sacolão Econômico. Faça a feira aqui e leve mais por muito menos. Cebola embalada, 1,79 o quilo. Tomate longa-vida, 1,89 o quilo. Abacaxi pérola, 2,98 a unidade. Beterraba, 1,79 o quilo. Ave Blesser Aurora, 5,79 o quilo. Arroz Ipiranga branco ou parboilizado, 5 quilos, 11,99. Econômico Atacadão e Center. Barato todo dia. Econômico o ano inteiro.